Então, e eu acho que está completamente conectado, né, com o que a gente leu nessas 7 páginas, né? Que delícia, né, 7 páginas, tão rápido e tranquilo. Em vez de ler Muito. 20, 30, né, assim, então, o quanto cabe mais para a gente ir esmiuçando devagar, assim, né? E o quanto é esse mito do design mesmo, assim, essa coisa meio compartilhada, o ser com, né? Então, é inegável que toda condição que nos possa carregar como uma característica de personalidade, de distinção social, também carrega essa patologização, né? Essa sensação de que, tipo assim, poxa, quem está fora desse construto, né? Dessa régua da normalidade, por exemplo, sei lá, até o nível tanto tá normal, né? Acima disso já é demais. Esses movimentos de disforia, né? De percepção do diferente, ele só é dado na medida que a gente tem esse ambiente compartilhado, assim, né? E o quanto isso também encerra a pessoa dentro das próprias possibilidades, né? À medida que a gente não tenta se estender para a experiência pessoal da existência da pessoa, mas tenta de alguma maneira cooptá-la para esse senso de normalidade, né? Para essa, se a régua está muito lá em cima, vamos trazer a pessoa aqui para baixo, em vez de tentar se aproximar, assim, né? Uh, Assisti recentemente o documentário do Oliver Sacks, né? Que é aquele que fez aquele livro lá, o rapaz que confundiu a esposa com um chapéu, né? É bem Uhum. famoso, assim. Só que, assim, é muito além disso, né, o Oliver Sacks, assim. E é muito interessante o quanto assistir o documentário dele me ensinou sobre manejo dentro da minha clínica, assim. Porque ele lidava com pessoas que estavam com uma condição que às vezes estavam paralisadas por 30 anos, né, assim. E, sabe, assim, parada na cadeira de rodas e olhando pro teto, movimentos repetitivos, assim. E ele trabalhou com esses pacientes, assim, né, introduzindo novas medicações, assim, que ajudavam as pessoas a reconstruírem ou reconstituírem parte do sistema nervoso, né, que era o que possibilitava elas de se movimentarem. Só que à medida que as pessoas saíam dessa condição de entrave, né, neurológico e poderiam adquirir novamente a autonomia, elas se tinham de saber com esse mundo que não é mais aquele mundo que era antes dela travada, assim. E aí, olha que interessante, elas travavam de novo. Então, assim, a Uhum. condição do remédio, que talvez pareceria emancipadora, à medida que conferia uma certa normalidade, né, normatização dessas pessoas, também concernia para elas ter de se haver com a própria existência. E ter de se haver com a própria existência encontra em regressar os sintomas anteriores, né, por vontade ou por simplesmente trauma ou um sobrecarregamento, uma saída, né, assim, então achei muito interessante isso, assim, né, que às vezes a gente fica tão preocupado, né, vamos emancipar essa pessoa, igual quando a gente lia no grupo dos desafios da terapia, que o Yalman coloca isso, né, que existe um peso muito grande em ser livre, e a Uhum. gente fala da liberdade como se fosse, assim, o suprassumo da existência, né, vamos fomentar a liberdade, mas a liberdade, ela nunca vem acompanhada sem a angústia e a ansiedade, né? Então é muito interessante que a gente fique sempre muito conectado com os efeitos colaterais da própria ter de saber com a existência, né? E mais do que isso, né? Quando a gente também entra nesses mundos, né, nesses Mitwelts, nesse mundo compartilhado, com a intenção de trazer essa pessoa para um certo nível de normalidade, ou quando a gente é seduzido por um problema que parece que merece ser resolvido, né, a gente não se aprofunda necessariamente no que está acontecendo. A gente simplesmente entra num lugar meio tipo de remédio, de solução, né, que dentro da design análise não está conectada com essa. Deixa eu ver o que, que é um problema, por que isso se torna um problema, o que, que é que está acontecendo, né? Que é mais ou menos o que a doutora Cobbins fez, né? Assim, ela ensinou o terapeuta a ouvir e ver, né, à medida que ela apresentava a própria experiência de mundo. E isso recobra a gente de um fator, assim, intransponível, que é a própria liberdade de experimentar o mundo, de existir a sua própria revelia. Por isso que é muito interessante, né, essa coisa que ele trouxe alguns equívocos, né?
entre a analítica existencial e a design-análise, no sentido de que, dentro do campo filosófico, é muito fácil a gente dizer que a pessoa é a nada referida, né? Que, no final das contas, ela é simplesmente angústia por não ser nada, né? Mas também, a gente, dentro das análises, não pode esquecer de que a pessoa é projeto, né? De que a pessoa é esse jogado, né? Mas que também é um cuidado, é um Zorg, né? É o Geworfenheit, né? E o Entwurf, né? Então tem esse jogar e o cuidar, né, da própria existência aqui, mesmo atrelado fundamentalmente a um nada filosófico, não tem como negar que hoje eu sou Roberto Cruz, eu estou de camiseta bege, estou falando com meus colegas Marcos e Dalilo, não estou falando com a parede, né? Então, existe um tipo de, mesmo lançado na existência, referido a nada, a algo que cria um tipo de continuidade, né? De cadência, né? Nessa existência, e é justamente aí que está o nosso maior poder analítico, design analítico, que é de que maneira, jogado, né, a própria singularidade se faz cadência, se faz organização, se faz saber existir, né? E aí a gente pode pegar essa existência, né, que é totalmente singular, e tentar jogar no nível de normalidade para que eu possa enxergá-la e entendê-la à minha maneira, né? Dizer, ó, você é assim por causa daquilo ali, daquilo lá, daquilo outro, né? Ou deixa eu me debruçar necessariamente sobre isso, né, que é esse projeto singular de cada um. Então, a gente fica nessa coisa de, no fundo nós não somos nada, né? Caramba que eu não sou nada, eu sou uma biografia, eu tenho 30 anos, eu passei por algumas coisas, eu estudei tais coisas, eu conheço tais pessoas, eu sou um projeto existencial. Apesar de ser para fora, né, que a gente olha esse existir, né, existir para fora, ainda é alguma coisa, ainda é compartilhado, ainda é visto pelos outros, ainda é referido aos outros em alguma medida. Mas é interessante pensar o quanto, quando uma coisa não está dentro desse nível de normalidade, a gente tende a querer puxá-la, né, a querer consertá-la, em vez de se debruçar, em vez de tentar entender, em vez de tentar perceber, muitas vezes, o nível de o nível que a pessoa consegue suportar, né, de ter, de existir, né, o nível de ter de projeto, que tá muito conectado até com o trabalho da Alice Holt-Saikun, né, assim, a verdade emocional, o quanto a pessoa, né, jogada nesse Throwness, às vezes é sobrecarregada pelo simples fato de ter que cuidar de si mesma. Então ela sempre busca uma defesa ontológica que a mantém mais protegida de ter de existir, porque existir é projeto. Então ela vai, sei lá, eu sou assim por causa daquilo, eu quero me esconder atrás dessa significante, eu sou assim por causa daquilo, enfim, essa neurotização, né, para tentar abarcar e se proteger, né, da ontologia fundamental, que é esse, agora você está aí largado, o que você vai fazer desse nada? Mas isso não significa que a filosofia esteja conectada com a vida das pessoas, né? E achei muito interessante ele fazer essa distinção. E mais do que isso, né? Acho interessante também a gente fazer esse recorte histórico, temporal dessa publicação, né, do Psicoanálise das Análises, porque, de novo, não existia tradução de Ser e Tempo, né, Being and Time, para inglês, da Science Zeit, mas existia já aquela publicação do Rolomei, o Existence, né, que é contribuições, e eu tenho esse PDF, e depois eu posso compartilhar com vocês, e é muito interessante mesmo essa parte, né, porque eles tentam fazer uma apresentação, né, desses conceitos existenciais, assim, né, para que já não existisse esses equívocos, né, porque a gente pode pensar o Dasein, e aí para mim fica muito claro, mais claro ainda, a diferença entre fenomenologia, filosofia e design análise. A design análise está muito mais preocupada com um projeto singular que a pessoa vai construir para si mesma, a partir, né, do ter de se haver ontologicamente, né? E a filosofia, ela está muito mais conectada em explicar as distinções entre o ontico e o ontológico, entre essas coisas, assim, que pode, à primeira vista, parecer completamente, mas e aí, eu faço o que com tudo isso? Você talvez já esteja fazendo,
né? E assim como seu paciente também, a cada um a sua maneira. Então, a design analysis talvez seja muito mais conectada em de que maneira a Dalila tende-se a ver com os conteúdos ontológicos que se apresentam na vida dela, seja eles quais Uhum. forem, né? Ah, eu preciso ir para academia porque eu não posso ficar doente e minha mãe morreu de doença, enfim, de saúde, sabe assim? A gente está Uhum. sempre procurando algum tipo de saúde que no final das contas, não nos livra do fato de sermos mortais e de uma hora ou outra termos de nos vermos adoecidos, né? Ou preciso ser o mais rico, o mais rápido possível, porque, enfim, eu posso comprar recursos e esses recursos irão me deixar mais potentes e a vida será mais fácil. E aí a pessoa vê, ela passou, sei lá, 60, 80 anos trabalhando para depois se aposentar e depois ter de se haver, sei lá, com alguma sensação de impotência frente ao fato de que agora ela não sabe nem o que vai fazer da vida, porque ela só sabe trabalhar, né, assim, então, isso gera depressão, enfim, não existem garantias. Então, é, talvez a filosofia esteja muito mais conectada com essa natividade no fato de que não existem garantias na existência, né, mas ainda assim existe um projeto. E é justamente esse projeto pessoal que nós, enquanto design analistas, precisamos estar dispostos a entender, dispostos a olhar, né? Sem patologizar, sem achar que, por exemplo, porque o Marcos enxerga X, PTO, sabe assim, alguma coisa na vida dele, ou faz uma coisa de maneira diferente, que isso ainda não seja o Marcos tendo de lidar com a própria existência, só porque parece diferente, só porque parece errado, só porque parece anormal, só porque parece fora daquela régua de normalidade, né? E isso para mim é muito libertador. Eu não sei em que maneira, em que medida isso para vocês também é, porque torna o nosso ofício muito mais criativo, singular e particular, né? À medida que a gente não fica tentando fazer conexões que traga a pessoa para o nível de normalidade, mas estejamos completamente debruçados, interessados, curiosos até, né? A gente estava falando no final de semana. A Uhum. curiosidade, assim, como que essa pessoa lida com isso aí? Né? Como é que essa Uhum. pessoa existe? Como é que essa pessoa vai para fora, assim, né? Então essa parte, ela, além de ser bastante elucidativa desse trabalho analítico, né, da análise, ela também é muito libertadora, né? À medida que torna o nosso ofício um pouquinho mais simples. E eu já ouvi, não foi uma vez, foram diversas vezes, que o problema da fenomenologia e da análise é porque ela é muito simples. A Uhum. gente que complica, né, o tempo todo. A gente que vai criando recursos e vai tendo de se haver, por exemplo, com a concorrência dessa teoria baseada em evidências, né, de um mundo tecnocrata que está o tempo todo dizendo, o psicólogo resolve o problema. O Uhum. psicólogo pega a pessoa mal e melhora, pega a pessoa com ansiedade e tira a ansiedade, sabe assim? E na verdade não. Talvez o nosso trabalho seja justamente potencializar uma mazela, né? Uma depressão, uma tristeza, né? E acho que é a Alice Holtz-Cruz mesmo que fala isso, né? O paciente precisa deprimir para melhorar, né? Porque enquanto não existe a depressão, né? E a depressão no sentido de altos e baixos, assim, depressões e não vou saber o outro. Mas a depressão enquanto um lugar, A crista da é, onda. tipo isso, né? Então, assim, enquanto a pessoa se mantém o tempo inteiro aqui em cima, ela não tem a capacidade de mergulhar e encontrar uma nova articulação dentro da própria existência, né? Então, é necessário esse aprofundamento, é necessário esse mergulho. E nem sempre ele é uma montanha-russa do Hop Hari ou do Beto Carreiro World, assim. Em geral, ele é um lugar bem difícil de se entrar. E muitas vezes às vezes, permite espaços até que a gente pensa em, caramba, quando que essa pessoa vai, né, ressurgir disso, assim, né? Mas é interessante pensar também que, às vezes, o que algumas pessoas tentam se afastar, né, desse efeito ansioso, na verdade, já seja sintoma de alguém indo para um lugar onde a terapia pode acontecer, né? Talvez essa tristeza, talvez esse evento, né, sei lá, o luto,
a tristeza por perder um relacionamento, a ansiedade porque está tendo que trabalhar demais, são resultados de um lugar que não consegue se sustentar por si mesmo, que precisa da nossa companhia para que, para que se faça um mergulho inteligente, um mergulho curioso, um mergulho menos fóbico, um mergulho que diga, isso também faz parte da vida, e eu tô contigo nesse buracão aí. O que que é estar nesse buraco? O que é experimentar a vida nesse lugar? Porque percebe que não dá mais para se manter no lugar de normalidade asséptica que você estava tentando se manter. Então, é muito bonito, é muito bacana e é muito simples. A gente que complica muitas vezes, né? Eu fui para esses lugares, não sei para onde vocês foram. Eu pensei em algumas coisas, assim, na medida que você foi falando desse lugar que muitas vezes a gente acaba colocando para poder ver, né, esse lugar da normalidade, eu até como uma medida para referenciar o paciente a quão distante da normalidade ele está ou não, né? Tipo, muitas vezes pode se cair nesse lugar de correção dessa preocupação com o que a gente entende, o que é patológico e o que não é. Né? E o que me traz muito, né, acho que pensar nesse texto, né, pensar nessas diferenças e referenciado muito o que a Alice fala, né, de essa, acho que essa mudança de entender que é uma sensibilidade, né, a angústia, sempre me traz um pouco essa subversão, né, de não é uma patologia, né, existe, cada um tem uma sensibilidade ante a isso que é, pode ser, né, a liberdade, né, o que é a morte, né, até os conteúdos, né, existenciais que a gente foi estudando, né, no Yalom também, mas de como que é uma maneira, né, de lidar, mas para mim é um exercício constante, né, porque eu acho que a gente é o tempo todo atravessado, por isso que a gente falou, né, psicólogo tá aqui para resolver problemas, né, e a gente é convocado, assim, pelos pacientes o tempo todo, né, de alguma maneira a isso, né, pelo menos boa parte dos meus pacientes ainda fica questionando, né, o que que você acha? Ah, faz sentido? Né, de algum jeito para responder, acho que é algo que se refere a essa normalidade ou não, né? Está muito fora aqui disso, e como pode ser perigoso, né? Porque você não sabe qual foi o projeto da pessoa para se organizar ao longo dessa vida inteira ante essas angústias que aparecem, né? Em liberdade, em relação à morte, esses conteúdos existenciais que vão nos invadindo de algum jeito e que a gente tem que lidar e né, que maneira a gente vai desenvolvendo para não ficar tão desamparado, né, diante disso. Então, às vezes, tentar colocar na normalidade pode ser chutar uma muleta que a pessoa desça de um jeito muito agressiva, né, muito de um jeito que o desamparo fica de uma coisa que cada vez mais ela só se defende daquilo. Né, se vai tentar colocar, você está lá, está tendo, sei lá, uma crise de pânico, você tenta resolver uma crise de pânico, o que, que fica no lugar dessa crise de pânico quando você tenta tirar ela? Né? Pode ser pior, de algum jeito, vai, sei lá, tentativa de suicídio, sei lá, vem coisas, às vezes, mais desesperadoras, né, do que essa pessoa se articulou a vida inteira para conseguir se organizar diante disso, e acho que você foi falando, Beto, me deu essa impressão de como a gente vai fazendo esse movimento, vamos aqui aproximar um pouquinho, né, coisa menos fóbica, dar essa desorganizada, que eu acho que é isso, a gente também não evita crise, né, porque eu acho que a crise diz algo sobre essa verdade e essa possibilidade de se rearticular ou não, né, mas também, acho que de ir dizendo do paciente dizendo qual o tempo e a suportabilidade dele, né, que pode ser que ele nunca suporte da maneira que a gente acha que ele pode suportar ou não, ou então ele nem esteja disposto a isso, né, e não cabe muito a nós dizer, né, a gente vai tentar, né, dar aqui a mão, vamos lá, não quero, então, né, agora tá demais, e aí você percebe, né, às vezes até no vínculo, começa a faltar mais, né, começa a ter uma coisa, isso começa a associar, né, e como você vai cuidando disso para que não fique menos acessível, né? Pode falar. Não, só ia fazer um complemento para você, porque é o seguinte, quando a gente pensa esse lugar do sofrimento, né, e da suportabilidade dele, isso por si só já é também adoecedor, porque dá a sensação de que a gente consegue controlar essa queda, e não dá. Exato.
Exato. E percebe que quanto mais a gente acha que tem o controle da cadência dessa queda, mais a gente sente sofrimento, assim, tipo, ai, não pode ir muito, não tá demais, né? É muito interessante, assim, né? O que que é demais, o que que é muito, o que que é pouco, né? Como é que desce, Uhum. de que maneira, né? Eu acho que uma saída é aproveitando a queda, sabe? Uhum. Assim, mais do que saber se tá indo rápido demais ou não, aproveite a queda, porque é isso, estamos jogados, acho que não tem como não, mas percebe também que talvez a sensação de que temos poder a respeito da velocidade é que também pode causar mais sofrimento, porque a gente fala, pô, Sim. tô ficando triste rápido demais, me dê um remédio, me tire daqui, tá Uhum. insuportável, né? Sim, e aí, e de como, acho que isso vale tanto para a gente, né, como psicólogo, quanto também na posição de paciente, né, no sentido de, a gente também, como psicólogo, achar que vai saber até que ponto o paciente vai aguentar ou não, né, até que ponto ele vai sustentar ou não, né, e a gente também não tem essa, até se referenciando às vezes como a gente se lida com as nossas angústias, né, acho que é de poder escutar o que é do, realmente projeto do outro. E me fez lembrar, isso que você foi falando agora, de uma paciente que eu tenho, que ela tem muita questão com controle, assim, né? Questão intensa, assim, com controle, e que, vez ou outra, os momentos mais profundos em relação a dela ir se questionando sobre si mesma, é nesses momentos de descontrole, né? De realmente dessa queda, que aí ela fica completamente desamparada, vulnerável, mas volta de depois disso, ela sempre volta, né, tipo, segurando, parece que tá segurando o ar até a próxima, assim, de algum jeito. Mas dá essa sensação, né? Tanto que nem nesses momentos de volta, assim, nem nada do que foi tratado na queda aparece, às vezes, como teor de novo. Então, deu alguma coisa ali muito brava, mas precisou respirar fundo e nem olhar para isso por enquanto. Né? E aí volta, aí, à medida que ela for trazendo e falando disso, é que a gente vai podendo de novo, mas foi me dando essa sensação assim de que realmente é simples à medida que é muito complicado, porque a gente complica, né? Porque é isso, a gente também, com a gente, né? A gente também, às vezes, não se dá conta de que tá angustiante pra gente como psicólogo, né? E aí também ver quais são os nossos limites de acompanhar aquela pessoa nessa queda, né? Então, tolerar a angústia, acho que é um dos grandes trabalhos, né? Tem uma música da Lineker que eu amo, que ela fala que ela treinou muito no, como é? Que ela treinou na academia, ai, que eu lembrei, CrossFit do coração, né? Que ela estava falando que ela teve que treinar muito para tolerar tudo que ela tolera hoje em relação e tomar uma decisão, assim, né? Ela faz essa brincadeira com o CrossFit do coração. O CrossFit da angústia, né? Como o Marco já trouxe acho que essa metáfora uma vez, assim, né? De como que é isso, né? Literalmente. E como todo treinamento, tem suas perdas, né? Você para um pouquinho ali, né? Às vezes tem peso, depois tem ganhos, tem coisas, tem uma consistência, não tem. E é cada um, né? Cada um também tem o seu crescimento ou desenvolvimento disso ou não, né? Acho que, não sei, me dá essa sensação de, tá, então, acho que é aprender um pouco a suportar a nossa angústia de não que, de, para mim, no caso, vem assim, né? De me suportar a angústia de querer controlar aquele processo também, né? De trazer isso para essa normalidade, ou de acelerar um negócio, ou de querer e achar que essa pessoa tem que ir para uma depressão, né? Tipo, para esse lugar profundo. Né? Acho que é disso. E é uma angústia para mim, né? Porque acho que você não quer que a pessoa sofra, ou então você quer que a pessoa, você entende que é importante ela falar disso, né? Você tem suas opiniões sobre o que você acha que seria melhor, né? Bem moral, né? Eu acho que é de cada um, do juiz de cada um. Então, vamos deixar tá, hoje aqui de ladinho, ver o que a pessoa está oferecendo ali também, né? Mas fui para esses lugares. Por isso que a Alice vai defender, né, essa questão do encontro filosófico, né? Nós, enquanto terapeutas, mesmo assumindo uma posição hierárquica dentro do setting terapêutico, não adquirimos para nós uma proteção existencial porque a gente estuda isso aqui. Pelo contrário, talvez a gente esteja ainda mais jogado nisso aqui. O problema é quando a gente acha que precisamos assumir um tipo de superioridade que é traduzida numa tutela, né, que é traduzida num eu não vou fazer essa pessoa
tentar controlar a queda, entende? Do outro, assim, eu acho que isso é uma pretensão que vira um tiro no pé, assim. Nem dá, né? E não dá, assim, a pessoa não consegue controlar a própria cadência e a gente menos ainda, né, enquanto terapeuta. Mas a gente, às vezes, vai alimentando a falsa sensação de que sim. E aí, sem perceber, a gente vai sendo domesticado para um lugar onde nada se movimenta mais. Porque a gente, além da pessoa, ela por ela mesma, se proteger da queda ontológica, a gente, enquanto terapeuta, observando a queda, fica tentando, sabe assim, refrear, tentando não provocar, tentando não deixar as coisas acontecerem como elas têm que acontecer, né? Isso cria um efeito duplo de pressão, assim, de afastamento do que está acontecendo e da potencialidade do encontro analítico, assim, né? E eu fico pensando muito nisso, porque isso cria na gente, enquanto terapeuta, uma pressão desnecessária. E é por isso que eu acho que é libertador à medida que a gente vai se dando conta de que o nosso trabalho, muitas vezes, é simplesmente acompanhar, né? Assim, o Maia estava falando disso semana retrasada, assim, que a gente assume parceria. O terapeuta, ele é um parceiro, assim, e a parceria significa que a gente não vai empurrar, puxar, levar e nem entrar junto, né? Tem que ter um espaço também que nos protege, assim. É interessante pensar isso, porque eu acho que, assim, né, o que faz para mim o que define, sei lá, um bom terapeuta, assim, né? E por que eu acho que não tem a ver com mestrado, doutorado e teoria? Porque eu acho que uma pessoa, para suportar esse tipo de angústia, ela precisa ter cada vez mais experiência de vida, sabe assim? E eu tenho certeza que, sei lá, se você parar uma pessoa na rua, assim, e por que às vezes a gente encontra, né, pacientes que contam assim, tipo, eu esbarrei com uma pessoa na rua, ela falou uma coisa tão inteligente, né? É porque essa pessoa, ela tá na rua, essa pessoa, ela tá vivendo a vida, essa pessoa, ela tá existindo, essa pessoa, ela está lançada, essa pessoa, ela não tá, de alguma maneira, protegida, sei lá, pela sensação de saber, né, que muitas vezes algumas pessoas acham que tem a ver com isso, né, quanto mais se sabe, melhor terapeuta, caramba, assim. Eu acho que quanto mais experiência de vida, melhor, assim, sabe? Quanto mais lançado, quanto mais, putz, me joguei numa situação, aí fiquei lá na sarjeta, me lasquei, sabe assim? Isso traz à pessoa um certo estofo, que também recorre à sensação de que as coisas passam. Eu já estive em momentos horríveis, então, assim, eu entendo que eu não preciso fazer a Dalila sofrer menos. Porque quando eu passei por isso, eu tive que sofrer pra cacete, assim, sabe? Tipo, tira a gente um pouco dessa carga de responsabilidade, e eu acho que isso fornece uma potencialização desse espaço do Alzheimer analítico à medida que a gente não... o André falou disso, né? Que o terapeuta precisa ter algum tipo de suportabilidade da angústia. Sim. A angústia de, assim, conseguir se refrear na tentativa de não deixar as pessoas experimentarem as coisas como elas são, seja a queda ou a ascensão. Seja a queda ou a ascensão. A gente precisa se retirar, a gente precisa ser só um parceiro. Relação é muito interessante, porque não é junto, não é mistura. Relação é relar. A gente se rela, estamos em relação, mas não estamos juntos, não é uma coisa só, né? Não é fusão, né? Então, assim, o quanto a gente, às vezes, é chamado, né? É convocado para me ajude, me tira dessa, né? Que às vezes a gente acha que esse é o trabalho do psicólogo mesmo, mas como assim? Tô vendo minha paciente ali sofrendo, né? Vou dar uma bela resposta para ela, vou dar um belo remédio, vou dar uma bela saída, em vez de como é viver a vida dentro desse lugar que você tá aí, né? Porque assim, por mais que eu tenha uma experiência prévia, ou sei lá, eu posso ter tido diversos termos de relacionamento, né? Mas a minha experiência não traduz a tua. Como é que é para você perder essa pessoa, né? Porque às vezes pode vir com uma súplica que assim, eu não queria sofrer por essa pessoa, mas você tá sofrendo, sabe assim? Mas ele fez tão mal pra mim, ele me traiu, sabe assim, fez um monte de coisa e tal. Mas você está sofrendo. Como é sofrer por essa pessoa? Né? Porque às vezes a gente pode, sai dessa, meu, que isso, o cara te traiu, né? Não, você é tão bonito, você é tão. Sabe assim, o quanto isso tira a pessoa da própria experiência e responde pra ela a própria súplica de tipo assim, eu não quero mais sofrer sobre isso.
mas continuo sofrendo, né, assim, não dar espaço para que as coisas se apresentem elas mesmas, assim, e o quanto isso cria também psicólogos frustrados, porque também coloca a gente nessa sensação, tipo, se meu paciente está sofrendo, estou fazendo alguma coisa errada. E aqui, né, na Dasein análise é o contrário. O sofrimento faz parte da existência, né? Então, assim, evitá-lo é um, um erro, né? A gente falou bastante, principalmente no outro grupo, a respeito do Viktor Frankl, né? E agora eu entrei na logoterapia, né? Que é metade do livro ele contando a biografia dele e depois a logoterapia, ele apresentando, assim. E aí, é muito interessante, assim, como ele lida com o sofrimento, assim. Ele fala, o sofrimento, ele é inerente à existência. E é ele que cria o sentido, né? Então, assim, uma vida sem sofrimento é uma vida sem sentido. Então, assim, o tanto que a gente... Olha que interessante isso. O quanto a gente pode estar orientado para a redução de sofrimento, sem entender que é o sofrimento que dá sentido para a vida das pessoas, para a existência das pessoas também. Ter de sofrer, né? Assim, então, estejam atentos a isso, né? Porque a gente pode estar fazendo uma antiterapia, né? Oferecendo um lugar de tutela, oferecendo um lugar de alívio existencial. E o que acontece ali, eu não sei. Né? Às vezes a gente precisa, às vezes a pessoa está completamente triste, a gente assiste um Teletubbies juntos, a gente vê arco-íris, né, para sair do buraco. Mas nem sempre. Sim. Não. Eu acho, então, que dá para fazer um resumo falando que o consultório é como se fosse um convite para pessoas cercendo aí. E maiores, vou chamar, maiores tentativas de delimitação, de restrição do que a gente vai fazer, para onde a gente vai, como a gente vai fazer isso. Se isso for algo prévio, se tipo assim, o psicólogo coloca isso no consultório independente do paciente, aí a gente já está, vou falar assim, fazendo algo errado mesmo, fazendo algo não fenomenológico, fazendo algo não da análise. E como isso acaba frustrando a gente muitas vezes e podendo até potencializar, vou chamar assim, um sofrimento desnecessário do paciente. Eu lembro que faz alguns anos, pela própria experiência de vida, vou chamar assim, eu consegui identificar sofrimentos com sentido e sofrimentos sem sentido. Eu lembro que eu passei por algumas coisas em que eu virei para mim mesmo e falei, tá, esse tipo de ansiedade, esse tipo de dor me recuso a sentir. Porque eu lembro que eu consegui identificar alguns contextos que eu ficava me apegando, mas é como se eu estivesse me apegando a, vou chamar assim, edifícios que já caíram, que já ruíram, e para mim é importante que eles estivessem ali. E aí eu acredito que a gente consegue ver isso também nos pacientes que a gente atende. Por exemplo, alguém que se apega a um relacionamento que já terminou, alguém que se apega a uma oportunidade que já passou. E eu acho que aí a gente consegue, talvez, ver sobre isso de sofrimento com sentido ou sofrimento sem sentido. Tô usando essa palavra, não no sentido de que a gente deve ou não deve permitir ou facilitar que a pessoa experimente aquilo, mas talvez no sentido que a gente talvez possa esperar do que é que surja dali. Se eu tenho que pegar alguma coisa que já não está ali, que já ruiu, eu vou sentir uma ansiedade. Eu vou ser uma pessoa ansiosa. E eu me lembro também do Casanova falando que em alguns casos a gente até consegue perceber, identificar que a pessoa, para ela, falta de uma palavra melhor, melhore, porque ela evolui, para que ela continue na sua criação de sentidos, ela vai ter que deprimir. Eu vou ter que aceitar que aquilo acabou, vou ter que aceitar que aquilo morreu, vou ter que aceitar que aquele projeto de existência precisa ser rearticulado, e para isso eu preciso entender que ele perdeu. Que na minha biografia, que na história de Marcos, aquele projeto não existe mais. Tô triste, perdeu, caí. Enquanto eu seguro alguma coisa que
Tipo assim, na minha cabeça, tá caindo, não caiu, vai cair, ele fica ali ameaçado, eu fico ansioso, sabe? Uhum. E acho que aí entra muito do controle também. E aí, quando a gente vai lá para baixo, tipo assim, na terra arrasada, no terreno mais fértil, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode mudar de lote, a gente pode construir um novo edifício e tal. E aí, tá, é aí que eu acho que uma coisa muito boa das análises é porque a gente não vai determinar de maneira nenhuma para onde o que é que essa pessoa vai fazer com isso. Mas a gente pode acompanhar muito bem o que ela pode fazer. Eu acho até que a gente pode acompanhar ela muito bem e até, eu chamo assim, como a gente não tem um modo tão prescritivo de ser, talvez seja essa palavra, a gente não vai, eu vou chamar assim, ela vai trazer um sofrimento e a gente vai ser mais franqueano e falar, ó, será que isso aqui não é isso aqui? Será que isso aqui não é isso aqui? Será que isso aqui não é isso aqui? Por mais que a gente entenda que o sofrimento vai trazer sentido, ah, eu entendo também que às vezes, muitas vezes, é algo extremamente criativo ali da pessoa que ela vai pegar de alguma maneira. E eu vejo muito isso com enlutados. Eu me lembro de uma história, por exemplo, de um casal que tentava ter um filho, a mulher teve um aborto espontâneo e eles sofreram muito com isso. O que eles conseguiram fazer para rearticular isso foi pegar o feto, enterrar no quintal e plantar uma árvore ali, sabe? Isso eu nunca conseguiria ah, propor para eles. Talvez eu conseguisse propor para eles quando eu tivesse, assim, talvez muito tempo de acompanhamento com ambos. Se soubesse como é que é a casa para eles, como é que é a relação para eles, que projeto de filhares para eles, qual é a relação deles com a terra, com a natureza, sabe? E aí eu acho que esse espaço de convite para sendo aí é muito, não vou chamar assim, um espaço a gente para convidar a pessoa para lidar com a liberdade dela, mas se ela quiser recusar essa liberdade, ela recusa. Se ela quiser ser teimosa, ela é teimosa. Se ela quiser se ancorar em um diagnóstico, não fazer nada, e andar ali com a muletinha, ela faz aquilo. Sabe? Ser bem paciente com isso. E apontar, assim, de vez em quando, ó, tá fazendo isso? Quer fazer isso? Faz sentido fazer isso? Sabe? Eu sinto que é por aí. É muito bom. E eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Até quando a gente tenta tutelar, não existe garantia nenhuma, assim, né? E eu acho Uhum. que existe o simples fato da gente também falar, bom, você quer uma resposta categórica, assim, que você deve fazer com seu filho, mas assim, no final das contas, é teu filho, né? Eu vou desligar com você aqui, eu vou encerrar o atendimento e eu vou seguir minha vida. Será que sou eu que tenho que tomar conta desse problema? Será que sou eu que tenho que encontrar algum sentido, né, para esse feto, para quais são as possibilidades, né? Não acho que deixar de provocar terapêutico também. Eu acho que a gente pode provocar para uma resposta, né, à medida que isso vem como uma súplica, né? Me diga o que fazer, resolva o meu problema, me ajude, né? Inclusive pessoas vindo na terapia, eu não sei quem eu sou, eu não sei qual o sentido da minha vida, né? Como se aqui também não fosse lugar para mais perguntas e não respostas, assim. Só que habituar-se com a questão livrar-se da necessidade de respostas, porque Uhum. nada é possível ser respondido. Quando se trata de conteúdos filosóficos, a resposta, sinto muito, assim, eu não terei, você terá menos ainda. Posso arriscar, vou brincar disso, mas posso arriscar. Será que isso não pode ser aquilo? Será que aquilo pode ser aquilo outro? Será que isso não pode ser aquilo ali? Mas a minha tentativa não é encerrar a questão. A tentativa é talvez tirar a sensação de que o simples fato da pergunta estar posta já é um sofrimento. E não, porque a pergunta é o que mantém aberto a própria existência e a possibilidade de sentido que a pessoa vai dar a ela mesma. Assim, eu acho que Sim. tanto que eu acho que quando a gente se afasta das questões e se aproxima das respostas, perdemos. Perdemos algum lugar. Precisamos voltar 5 casas para trás e reavaliar que tipo de trabalho é o que nós estamos oferecendo, que tipo de trabalho nós achamos que temos de oferecer, sabe assim? Porque, assim, Uhum. quanto menos questões, e essa é a sensação que eu tenho, à medida que
os pacientes vão tendo de saber com as próprias questões, elas não cessam, elas modificam. Entende? Tipo, começa com uma demanda muito específica de luto, e aí depois modifica-se e entra em outras questões existenciais, né? E aí existe a sensação da gente olhar para trás e perceber como que a pessoa lidou com algumas questões, né? Isso reforça biograficamente a pessoa, o projeto dela, de que maneira que ela lida com os problemas, né? Ah, nossa, então quer dizer que eu estou lidando com o luto da mesma maneira que eu lidei, sei lá, com a perda de um emprego? Não sei, né? Como é que você lida com as frustrações, com as coisas que saem da programação e dessa tentativa de antecipação, né? Só que aí a minha questão não tem a ver muito com elucidar ou dizer como ela deve fugir. Mas assim, percebe como não tem como responder, não tem como saber? Quando você se lançou nessa possibilidade, você não sabia o que aconteceria. Quando o seu filho saiu de casa de manhã, você não sabia se ele voltaria mesmo. Você não sabe nem se semana que vem eu estarei aqui. E eu também. E eu também não sei se você estará, porque você pode morrer. A gente tá falando aqui, pode cair um avião. A vida é esse negócio. Assim. E a tentativa, justamente, de obter o controle, que está conectado com o que a Dalia falou, é que traz adoecimento. Eu preciso ter controle. Eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso ter certeza de que se minha mãe sair de casa hoje, ou quando eu for trabalhar e deixar minha mãe em casa, quando eu voltar ela vai estar viva. Eu preciso ter certeza, eu preciso corrigir, eu preciso consertar algo que é intangível, algo que tem que ser mantido na questão. E aí o que acontece? À medida que a pessoa vai se habituando com a questão, cria-se aquela sensação de salto existencial, sabe assim, de tipo assim, sei lá o que vai acontecer, mas vou ver o que acontece, porque eu não tenho como prever nada, né? É muito interessante um caminho que eu tenho feito com um paciente que foi diagnosticado com uma condição de vista, né, assim, e que chega para mim dizendo assim, é uma condição que ninguém consegue ver, mas que eu consigo ver. E às vezes tem pessoas que nem conseguem acreditar, e eu fico imaginando assim, eu fico pensando que eu não sou um deficiente físico, porque eu consigo ver, mas é um problema que só eu enxergo. Olha que bonito, né, filosoficamente isso, né? É um problema que só eu enxergo. E aí, à medida que a gente foi vendo que a vida dele não se encerrava somente nessa questão, mas que tinha tantas outras questões a serem respondidas, olha que interessante, né? Porque é a perspectiva, ponto de vista. Ele passou a ver menos o problema. E à medida que ele passou a ver menos o problema, começou a ver outros problemas maiores, sabe assim, a vida tomou outra proporção. E a sensação que ele tem hoje é de que eu não vou conseguir resolver esse problema simplesmente estando ou me colocando em ordem de querer resolvê-lo, porque aconteceu. O que se pode fazer? Ah, não sei. Ficar triste? Tudo bem você ficar triste também. Porque, porra, você enxergava de um jeito, agora enxerga de outro, né? Mas como é para você experimentar isso sem a necessidade de ter que resolver, de ter que voltar? Aquela sensação, sabe? Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu enxergava tão melhor, as coisas eram. Não tem mais. Não, não tem como. Tem como? Não, não tem como. E agora, o que se faz? Percebe? E agora, o que se faz? Abre-se campo para novas articulações, novas questões, novas possibilidades. Né? Não é assim, tipo, então agora faça assim, agora faça assado, agora vai ali, agora faça. Não. O que se pode fazer a partir do que está acontecendo, né? Inclusive de uma melhora. E agora? Para onde vai a nossa terapia? Né? Chegou com um problema, resolveu o problema, e agora? Para onde nós vamos? Agora eu quero falar de outra coisa que eu não falei. Né? Então, é sempre esse convite para novas e novas e novas questões. E à medida que a gente esteja conectado com esse fazer médico, tecnocrata, de resolva-se, 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 isso é contraproducente, isso é impossível de ser alcançado, e isso cria, talvez, a sensação de frustração em nós, enquanto terapeutas, de tentar responder coisas que nunca haverão resposta. Uhum. E acho que é uma boa definição, assim, né, desse espaço que a gente oferece, ser esse espaço de não se cessar de questionar, né, de sempre dar esse jeito de uma forma, pelo menos convidar para a questão, né, porque não é todo mundo que se está disposto a entrar na questão. Eu acho que, pensando assim,
É um pouco do nosso fazer, é um pouco da direção do nosso fazer, né? Sempre convidar para questões, ver se a pessoa ela entra nesse lugar e faz questão sobre aquilo ou não, né? Achei bem interessante mesmo pensar nisso, assim, que é um caminho, assim, né? É simples, né? Pegar, assim, é realmente muito simples, a gente que complica mesmo. É muito difícil, às vezes a gente não se ater a isso, não, vamos tá, então vamos sempre trazer uma questão para isso que pode ser, né, como você falou mais cedo, você não é nada, né, você não é só nada no sentido de ter uma biografia, mas não cessa aí, né, não se encerra, não se encerra. Ser seduzida para a demanda principal também é ficar junto com ele dentro do próprio sintoma de não olhar para lugares que precisa olhar. Por isso que quando a Exato. gente pega a demanda principal e fica muito na marcha de resolvê-la, talvez a gente esteja dentro do sintoma sem perceber, junto com o paciente. Eu também me lembrei de um paciente que um enlutado e, enfim, ele não queria falar da filha, verbalmente me falava isso, mas ele falava muito da filha, e quando eu contava pra filha ele não gostava e passava a semana sem vir até o dia que ele parou de vir. Eu lembro que em supervisões eu fiquei me perguntando, tá, mas o que eu faço? Que escolha eu tinha? E no fim das contas, chama assim, para ser um psicólogo congruente com o que eu acreditava, a escolha era essa. Você tá trazendo, mas você vai querer entrar nisso agora? Porque muitas vezes é isso, o paciente pede para não entrar no sintoma. Uhum. E aí eu fiquei pensando também que uma das, talvez justamente o que a gente pode ficar se cobrando é uma certa atenção com a gente mesmo no modo como a gente se coloca frente ao paciente. Apenas no modo, e não em resultado. Porque se a gente se coloca em um modo, vou chamar de ficar mais em paz, de convidar o paciente, de entender que isso aqui é um ambiente para um convite mesmo, a gente tem também a responsabilidade da pessoa sobre a própria vida dela, sobre o próprio bem-estar dela, sobre as escolhas dela. E acho que aí a gente fica se perguntando menos, será que eu não fiz um bom trabalho? Será que eu não estou indo tão rápido? Acho que é por aí também. E Sim. isso acaba facilitando os dois lados, eu acho, o nosso e do paciente. Sim. Por isso que é bom a gente caminhar para esse lugar da Zé Analítico e o quanto ele é libertador da nossa também função analítica, né? Porque tem um pouco disso, assim, né? Se a gente, que eu acho que é a herança do Yao, né? Aquele negócio de um olho no sintoma e um olho no ontológico, assim, né? O que sustenta esse sintoma, né? Mais do que entrar em marcha de resolvê-lo, né? Porque isso pode nos cegar, assim, né? Deixar a questão principal não aparecer, né? Agora, já passo a palavra para o Marcos, né? Mas queria dizer para a semana que vem a gente separei da 56 a 65, né? Porque depois nós teremos um bloco da 56 a 65, que aí inicia e inaugura a parte 3, se eu não me engano. E aí ela dá uma introdução, e aí depois aí finaliza na 74, né? A parte 3. Então, pensei em separar da 56 a 65, depois 65 a 74. E aí, manda bronca, Marcos. Certo. Tá me lembrando também do decaimento que a gente tem. Vou chamar. A gente acaba decaindo, vou entender, como um profissional de saúde formado, com CRP, nesse mundo de corrigir pessoas, curar sintomas. E o quanto é importante a gente ficar atento também ao nosso próprio decaimento do mundo e não apenas fazer uma análise do paciente na nossa frente. Porque se a gente faz só isso, a gente acaba meio que se perdendo também. A gente não é impessoal. E aí entra, acho que na nossa história, que a gente vem uma tecla que a gente vem batendo aqui faz um tempo já. Né? A gente tem que estar atento a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que levar a gente menos a sério, assim, entre aspas, para poder levar o paciente menos e mais a sério, e muito mais a sério. Sim. Total.
Com certeza. É bonito isso, né? Porque é se desfazer um pouco do que as pessoas esperam que a gente tem que fazer. Uhum. E fazer a nossa revelia, né? A nossa maneira, algo criativo. Uma clínica particular nossa, assim. Tenho tido essa impressão, até percorrendo, né, espaços lacanianos, assim, de psicanálise, até troquei de terapeuta, né? A gente estava comentando, né? O quanto eu preciso, enquanto Daza, né, enquanto Roberto jogava, de um espaço mais livre, um espaço de partilha, um espaço de onde talvez eu esteja muito menos preocupado em identificar problemas, resolver problemas, fazer uma coisa muito profunda, assim, mas muito mais de, pô, só queria vir aqui para xingar meio mundo e isso para mim é terapêutico, sabe? Assim, tá bom para mim. Não quero ficar, sabe? E tá tudo bem também quando me convidar para outro lugar, assim, mas o quanto o Yalom também fala isso, né? Nós somos o veículo, né, desse nosso trabalho, o quanto a gente precisa também não só oferecer esse espaço, mas saber receber também a nossa própria análise, assim. Por isso que é muito importante estar em análise, assim, o próprio terapeuta, né? Porque é basicamente um pouco do que nós vamos oferecer, né? E não é à toa, assim, colegas que passam com terapeutas completamente, sei lá, dentro desse fazer clínico que está muito afeito, né, com essa tendência de responder coisas, identificar coisas e devolver coisas e, né, uma psicologia meio selvagem, assim, de fazer igualzinho, assim, e ficarem frustrados, porque vira tudo uma mímica, né? Uhum. Fica um lugar tipo, então, quer dizer então que eu não posso sentir curiosidade? Imagina, quem disse que não? Eu quero ser curioso do meu paciente, às vezes eu quero fazer uma autorrevelação, eu quero bater um papo, eu quero um espaço compartilhado, né? Uhum. E isso torna o meu trabalho muito mais tranquilo, porque não é como se eu não tivesse referido a nada, mas é como se nada também fizesse minha referência do que eu Uhum. deveria estar fazendo, do que eu preciso fazer, do que deve acontecer, sabe assim, é mistério também, sei lá, vamos junto, igual aqui esse encontro de hoje, né? Foi muito agradável, mas também podia ser muito ruim, a depender de como a gente conduzisse, né, talvez quem vai escutar depois também, nossa, foi muito legal, nossa, foi chato, acho que tem nada a ver, né, Uhum. mas o quanto isso não me importa muito. O que me importa é o prazer de estar com vocês aqui e agora, compartilhando esse espaço. Muito mais e lendo e muito mais do que diante de uma tarefa, sabe? Sim. E uma expectativa a ser alcançada. Pro inferno. Uhum. As coisas. Sim. Uhum. E é real, né? Como de alguma forma liberta a prática, acho que vocês foram falando. De como é que a gente quer que os nossos pacientes não esperem nada, fazer nada, né? Não tenha, sofra com expectativas dos outros, se a gente mesmo está sofrendo ali com expectativas do que a gente acha que deve fazer o novo trabalho. E liberta a transmissão também. Hum. Liberta o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Mas tá errado, não sei o que, tá bom, aprende, refaz e diz como é que é. O equívoco teórico, tá bom. E aí, como é que é? Me explica. Vamos junto? Quer aparecer na próxima? E vamos fazer uma grande egrégora, uma grande coisa, assim. Mas o problema é eu parar de fazer, porque eu acho que eu não sou capaz de fazer como os outros acham que eu devo fazer. Que isso? Sim. Que loucura é essa, assim, né? Que buraco às vezes a gente se enfia, né? Nossa, Vamos né? se emancipar desses lugares.